Com a gente aqui a querida doutora, psicóloga Solange Guastaferro. Tudo bem, doutora? Bom dia, Douglas. Que elegância, né, doutora? Gratidão. Nós agradecemos. Tem que caprichar. E a audiência agradece também, né? Doutora, vamos lá. A depressão infantil, ela existe mesmo? E o que é que leva uma criancinha lá que está começando a vida a ter depressão? Bem-vinda. Gratidão, Douglas, gratidão a todos. Então, ela existe sim, mas ela pode ser vencida, né, a depressão infantil. A OMS levantou os dados e diz de em uma década a depressão infantil aumentou de 4,5% para 8%. Então, a gente está falando de muitas crianças, né? No mundo, no Brasil, no mundo todo tem criança com depressão. E quais seriam as principais causas? Então, a gente precisa analisar individualmente, né? Então, a gente precisa ver se já tem algum histórico na família de depressão, de algum transtorno mental. A gente precisa analisar o contexto familiar, em que contexto essa criança vive, se é uma casa que tem relacionamento abusivos, se ela presencia as brigas dos pais, se ela mesmo sofre abuso, se ela não está sofrendo bullying na escola, se ela fica muito tempo nas telas, né? Não tem controle, não tem supervisão. Isso tudo pode ser a causa, né, da depressão. Cada caso é um caso. Vamos lá então, a gente falando das causas e quais são os sintomas. O que é que o pai, a mãe, o vô, a avó devem ficar atentos ao perceber qualquer sinal diferente naquela criança que está lá no dia a dia? Então, a criança ela não sabe se expressar ainda, né? O que ela está sentindo. Então, a gente tem que observar o comportamento dela. Se ela deixou de brincar, se ela deixou de fazer atividades prazerosas, se ela deixou de prestar atenção na escola, o desempenho na escola está ruim. Então, ela também tem uma dificuldade de sono, o sono não está bom, né? Dorme, acorda assustada. Crianças com menos de 12 anos se queixam de dores. De dor na barriga, dói a perna, não fala, fica quieta, fica amuada. Então, esses são os sinais que a gente pode observar como um sintoma da depressão. Vamos lá, doutora, mas então o que diferencia os sintomas de depressão infantil de uma fase? Boa pergunta, porque as crianças têm fases, né, que ficam... De birra, né? Isso, com raiva, tal, irritadas, né? O que vai diferenciar a fase da depressão são a intensidade e o tempo que isso persiste. Se a intensidade, todo dia a gente percebe que aquela criança está irritada, está com raiva, está triste, não quer brincar, e isso está durando pelo menos 2 semanas, a gente entende que ela está sofrendo por uma depressão, por alguma causa, né? Muitas vezes perdeu um avô, perdeu um tio, um luto, nasceu um irmãozinho e aquela criança está triste. Então, se o sintoma persistir mais de 2 semanas e é intenso, tem que procurar ajuda. E então, doutora, como prevenir? Não deve ser fácil, né? Procurar ajuda primeiro para tratar, né? Uma psicoterapia. A terapia sempre envolve a família, sabe? A gente não atende só a criança, envolve a família. Se precisar de medicação, procurar um especialista. E para prevenir, a criança precisa de uma rotina do sono, ela precisa ter supervisão dos pais no uso da internet, ela precisa ter momentos de lazer prazerosos, ao ar livre principalmente, né? Os pais precisam acompanhar o desempenho dessa criança na escola, como ela está indo, né? E falar sobre sentimentos, sobre emoções. A criança tem que ter um canal aberto, ter um momento de conversar com essa criança. E aí, o que você aprendeu na escola hoje, como foi? Para a gente ter a criança mais próxima dos pais, né? Doutora, um beijo, muito obrigado e até a semana que vem, tá? Pra gente tomar nosso café. Nem tomei meu café, vou tomar agora, tá? Um beijo. E agora E agora eu agradeço a todo mundo, né, que está assistindo a gente e tchau. Tchau, doutora, um grande abraço.